Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 15, verso 41, o título do capítulo, Instruções para seres humanos civilizados. Repitam, por favor. Ahu, Shariram, Ratham, Indriyani, Hayam, Abhishum, Mana, Indriya, Isham, Vartmani, Matra, Dishanam, Cha, Sutam, Satvam, Brihat, Bandhuram, Isha, Shrishtam, Ahu Shariram, Ratam, Indriyani, Hayamabhishum, Mana, Indriyesham, Vartmani Matra Dishanam Chasutam Satvam Brihad Bandhuram Isha Shrishtam. Ahur, está dito, Shariram, o corpo, Ratham, a quadriga, Indriyani, os sentidos, Hayan, os cavalos, Abhishum, as rédeas, Manaha, a mente, Indriya, dos sentidos, Isham, o amo, Vartmani, os destinos, Matra, os objetos dos sentidos, Dhishanam, a inteligência, Cha, e Sutam, o quadrigário, Sattvam, consciência, Brihat, grande, Bandhuram, cativeiro, Isha, pela suprema personalidade de Deus, Srishtam, criado. A tradução é a seguinte: os transcendentalistas que são avançados em conhecimento comparam o corpo, que é feito por ordem da suprema personalidade de Deus, a uma quadriga. Os sentidos são como os cavalos. A mente, o amo dos sentidos, é como as rédeas. Os objetos dos sentidos são os destinos. A inteligência é o quadrigário. E a consciência, que se espalha por todo o corpo, é a causa do cativeiro neste mundo material. Os transcendentalistas que são avançados em conhecimento, comparam o corpo, que é feito por ordem da suprema personalidade de Deus, a uma quadriga. Os sentidos são como os cavalos. A mente, o amo dos sentidos, é como as rédeas. Os objetos dos sentidos são os destinos. A inteligência é o quadrigário. E a consciência, que se espalha por todo o corpo, é a causa do cativeiro, neste mundo material. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. O corpo, a mente e os sentidos de uma pessoa confusa e no modo de vida materialista estão ocupados no gozo dos sentidos, causam seu cativeiro a repetidos nascimentos, mortes, velhice e doença. Mas se alguém é avançado em conhecimento espiritual, o mesmo corpo, sentidos e mente causam sua liberação. Confirma isto a seguinte passagem do Katha Upanishad. Atmanam ratinam vidhi shariram ratham evaicha buddhintu sharatim vidhi mana pragraham evacha indriyani hayam ahur vishayans teshu gocharam sodhvana param apnoti tad vishnu paramam padam. A alma está alojada na quadriga do corpo, cujo condutor é a inteligência. A mente é a determinação de alcançar o destino. Os sentidos são os cavalos, e os objetos dos sentidos também estão incluídos nessa atividade. Então, pode-se alcançar o destino. Vishnu, que é Paramam Padam, a meta suprema da vida. Na vida condicionada, a consciência no corpo é a causa do cativeiro. Porém, a mesma consciência
quando transformada em consciência de Krishna, torna-se a causa devido à qual a pessoa regressa ao lar, regressa ao Supremo. Portanto, o corpo humano pode ser usado de duas maneiras: para alguém ir às mais escuras regiões da ignorância, ou para ele voltar ao lar, voltar ao Supremo. Para voltar ao Supremo, o caminho é Mahatseva, aceitar o mestre espiritual autorrealizado. Mahatseva Dwaramahur Vimukte. Para obter a liberação, a pessoa deve aceitar a orientação dos devotos autorizados, que podem realmente dotá-la de conhecimento perfeito. Por outro lado, Tamodwaram Yoshitam Sangisangam. Se alguém quiser ir às mais tenebrosas regiões da existência material, ele pode continuar associando-se com pessoas que são apegadas a mulheres. Yoshitam Sangisangam. A palavra Yoshit significa mulher. As pessoas muito materialistas são apegadas a mulheres. Portanto, afirma-se que Atmanam Ratinam Vidhim Shariram Ratam Evacha. O corpo é exatamente como uma quadriga ou carro no qual se pode ir a qualquer parte. Talvez alguém dirija bem, mas por outro lado, há quem dirija como um estovado. E neste caso, há toda a possibilidade de que ele sofra um acidente e caia num buraco. Em outras palavras, se alguém recebe instruções do mestre espiritual experiente, ele pode voltar ao lar, voltar ao Supremo. Caso contrário, pode retornar ao ciclo de nascimentos e mortes. Portanto, Krishna aconselha pessoalmente: Ashradadana Purusha, Dharmasyasya Parantapa, Aprapyaman Nivartante, Mrityu Samsara Vartmani. Aqueles que não são fiéis no caminho do serviço devocional não podem me alcançar, ó subjugador dos inimigos, senão que voltam a submeter-se a nascimento e morte neste mundo material. Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 3. O próprio Krishna, a suprema personalidade de Deus, instrui como é que alguém deve proceder para retornar ao lar, retornar ao Supremo. Porém, se a pessoa não se interessa em ouvir suas instruções, o resultado será que ela jamais voltará ao Supremo, senão que continuará vivendo nesta miserável existência material, passando por repetidos nascimentos e mortes. Mrityu Samsara Vartmani. O conselho dos transcendentalistas experientes, portanto, é que o corpo ocupe-se plenamente em buscar a meta última da vida, Swartagatim. O verdadeiro interesse ou meta da vida consiste em a pessoa retornar ao lar, retornar ao Supremo. Para capacitar as pessoas a atingirem este propósito, existem muitos textos védicos, entre os quais pode-se mencionar o Vedanta Sutra, os Upanishads, o Bhagavad Gita, o Mahabharata, o Ramayana. Todos devem tirar lições dessas escrituras védicas e aprender como praticar Nivriti Marga. Então, suas vidas serão perfeitas. O corpo é importante enquanto a consciência estiver nele. Sem consciência, o corpo é um simples monte de matéria. Portanto, para regressar ao lar, para regressar ao Supremo, a pessoa deve mudar de consciência, abjurando da consciência material e adotando a consciência de Krishna. Nossa consciência é a causa de nosso cativeiro material. Porém, se essa consciência for purificada através da Bhakti Yoga, a pessoa conseguirá entender que é falsa a sua upadhi, ou designações mediante as quais alguém é tratado de indiano, americano, hindu, muçulmano, cristão e assim por diante. Sarvopadhi vinir muktam tat paratvena nirmalam. Todos devem esquecer-se dessas designações e usar a consciência apenas a serviço de Krishna. Portanto, se alguém tira proveito do movimento da consciência de Krishna, sua vida com certeza será exitosa. Srila Prabhupada Ki Jai. Esse é o tipo do significado que não precisa muita explicação, muito pelo contrário, ele é um
sumário de uma maravilhosa palestra para universitários, para pessoas cultas, inteligentes, porque ele conduz a nossa, os siddhantas da nossa filosofia de uma maneira muito didática e metodológica, que começa com uma explicação muito simples, evolui em todo o desdobramento dessa filosofia e chega até o final com uma conclusão magnífica. Então aqui é tipo do significado maravilhoso. Mas tem algumas coisas que eu gostaria de pontuar aqui, chamar a atenção. A primeiríssima é essa questão que fala aqui da mulher. Nós vimos, embora já seja no meio do significado, eu quero tocar nesse assunto pela importância, pelo momento que estamos vivendo também, da maturidade do movimento feminista, que evoluiu, saiu do ativismo simplório, barato e agressivo, que historicamente foi importante e necessário para vencer a barreira da imposição machista, mas que agora já chegou a uma maturidade e pode-se ver muitas mulheres com a consciência emancipada, com liberdade em todos os níveis e ao mesmo tempo feminina, e cultivando as virtudes femininas, o equilíbrio entre as atividades próprias do homem e as atividades próprias da mulher. Isso é maravilhoso, porque no começo do ativismo feminista, esse equilíbrio não existia de jeito nenhum e chocava muitos homens intelectuais que eram favoráveis à libertação da mulher, à liberação da mulher, mas que não viam como cooperar, como ajudar, exatamente por causa do ativismo exacerbado. Então aqui é preciso compreender que Prabhupada não estava completamente voltado para esse equilíbrio. Prabhupada apresenta aqui o conceito da maneira mais orgânica, mais simples, mais profunda que ele pôde encontrar na época para tocar o tema. Então, como os livros de Prabhupada não podem ser editados, esse conceito ficou. Ou melhor, essa apresentação de um conceito ficou. E como Prabhupada não está presente em sua forma vapo, para poder ele próprio fazer uma segunda lida dos seus próprios livros, como acontece com autores que têm a oportunidade de pegar um best-seller e fazer uma segunda leitura. E quando ele faz uma segunda leitura, ele aprimora alguns conceitos, ajustando esses conceitos à percepção do público leitor. Prabhupada não teve essa oportunidade, nós não podemos mais mudar. Então nós não podemos deixar de explicar. Onde está escrito aqui, mulher, nessa parte, todos, homens e mulheres, devem entender como não sexista e devem entender como sexo. Não é como uma apresentação sexista, porque caso fosse assim, então nós iríamos ver que as mulheres as mulheres héteros não são materialistas. Isso é a conclusão lógica que você chegaria aqui. Porque Prabhupada diz, as pessoas muito materialistas são apegadas a mulheres. Então uma mulher hétero que não é apegada a mulheres, que é apegada a homens, então não é materialista. Isso é lógica, é filosofia, se aplicaria essa lei básica da lógica aqui. Mas não é o caso, tem muitas mulheres apegadas a homens que são materialistas. Então, ser materialista ou não ser materialista não é uma questão de estar apegada a um conceito de gênero, é uma questão de estar apegada ao gozo dos sentidos, ao gozo sexual dos sentidos. Então, essa é a questão. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser homo, pode ser hétero, pode ser o que for. Qualquer pessoa apegada à vida sexual tende ao materialismo, porque a espiritualidade exige renúncia do gozo grosseiro dos sentidos. O caminho de Bhakti exige renúncia do gozo grosseiro dos sentidos. O gozo grosseiro dos sentidos
é muito impróprio para o cultivo da vida espiritual. Então, seja homem, seja mulher, seja o que for, é preciso estar atento para isso. O sistema Varnashram vem a calhar perfeitamente, porque o gozo sutil dos sentidos, que envolve todas as relações, que envolve sentimentos, que envolve afetividade, que envolve a propriedade, a conquista de bens materiais do lar, né? O lar docilar, aquela casinha bonitinha com gerânios na frente do jardinzinho, tudo isso que é a parte sutil das relações, é tratado no Varnashram da maneira mais adequada. Imagine o que é plantar flores num jardim belíssimo de uma casa e levar essas flores e oferecer a Radha e Krishna, o casal perfeito, da união perfeita entre masculino e feminino. Imagine que coisa mais construtiva no campo da consciência, como aqui o tema é consciência. Prabhupada usa uma expressão aqui que não é muito comum para ele. Ele diz que nossa consciência é a causa de nosso cativeiro material. E essa expressão dá até o título de palestra, né? A consciência como causa do enredamento material, do cativeiro material. Imagine, Prabhupada, a declaração dele: nossa consciência é a causa de nosso cativeiro material. Porém, se essa consciência for purificada através de Bhakti Yoga, a pessoa conseguirá entender que é falsa a sua upadhi, as designações mediante as quais alguém é tratado como indiano, americano. O Prabhupada segue por esse caminho. Então observe como é interessante, como a consciência, a nossa consciência é importante. Nós não podemos ser considerados materialistas unicamente por nossas designações de gênero, mas nós somos materialistas por nosso apego ao mundo material. Isso sim. E quando nós estamos no caminho gradual do desapego, como o sistema Varnashram e como o sistema do sadhana, que é previsto por Prabhupada para a prática de Bhakti dentro da ISKCON, como nós estamos no caminho gradual do desapego, então a nossa consciência vai aprimorando, se purificando, e nós vamos tirando o pé da lama, vamos saindo desse mundo material e vamos deixando de ser materialistas, vamos passando a ser espiritualistas, vamos nos apegando aos conceitos espirituais. E porque vamos nos apegando aos conceitos espirituais, passamos a enxergar o mundo, a ter uma visão de mundo espiritualista. E vamos ver as pessoas como almas espirituais corporificadas que merecem compaixão, a compaixão de Chaitanya Mahaprabhu específica, que é a compaixão de receber o Mahamantra Hare Krishna como o método mais simples para evoluir essa consciência, para purificar essa consciência. Então, esse é o tema aqui que eu achei que eu poderia comentar instantaneamente, não deixar passar em branco, porque é uma questão que às vezes maltrata os nossos próprios membros, incomoda, traz desconforto para os nossos próprios membros quando lemos o nosso Acharya fundador escrever algo que pode ser interpretado de uma maneira que não é condizente e que não é o que ele queria, o que ele demonstrou. Porque isso aqui não é o que Prabhupada demonstrou na prática. Prabhupada não demonstrou na prática uma ojeriza às mulheres. Então, se ele escreveu algo que pode provocar ojeriza às mulheres, a gente precisa compreender o que está escrito aqui. Caso contrário, a gente se confunde entre o exemplo e a pregação de Prabhupada. E nesse caso, prevalece o exemplo. O exemplo dele prevalece. E aí nós vamos ver os livros dele como um todo e vamos ver que, como um todo, há uma má interpretação de nossa parte, por não considerar as razões culturais pelas quais Prabhupada usou esse tipo de edição, esse tipo de escrita, porque Prabhupada escreveu dessa maneira. Não podemos editar, não vamos editar. Vocês precisam levar em conta isso que está sendo falado agora.
aprender isso, porque as próximas gerações, os filhos de vocês, os netos de vocês, vão questionar isso. As filhas de vocês vão questionar isso. As discípulas de vocês vão questionar isso. Os visitantes que vocês vão receber com 30, com 20, com 30, com 40, com 50 anos de idade, quando vocês estiverem sem devotos mais antigos do que vocês para ajudarem vocês a entenderem, vocês precisam entender isso, porque se vocês não entenderem a intenção de Prabhupada, que é a primeira qualidade a ser perdida no âmbito da sucessão, no âmbito da sucessão discipular, há grandes ameaças. A primeira grande ameaça é perder a intenção de Prabhupada. E a intenção de Prabhupada aqui é muito clara, é estudada por todos os devotos e por interpretação de texto de Prabhupada, a intenção dele é muito clara, não é de gênero, não é de gênero. A intenção de Prabhupada aqui é falar que a vida sexual, o desfrute sexual é uma ameaça ao cultivo de espiritualidade. Isso sim, isso é o Siddhanta, isso que Prabhupada quer dizer. Aí ele diz, as pessoas, outra lógica, outra dedução lógica que pode vir aqui, as pessoas muito materialistas são apegadas a mulheres. Pode-se dizer também que as mulheres que não são apegadas a mulheres, são apegadas aos homens, não são pessoas. E agora? São objetos. E aí vai, por aí vai, né? Não são pessoas. Então, se for tratar esse assunto de acordo com o critério lógico, que é estimulado pela filosofia e que é estimulado por nós também, que é a Anumana. Então, se nós não soubermos interpretar as palavras de Prabhupada não através do sistema epistemológico de dedução e de inferência dedutiva, que é o caso aqui, nós vamos passar aperto diante da comunidade intelectual do mundo. Os intelectuais precisam ter acesso à consciência de Krishna. E algo escrito dessa maneira pode trazer complicações para isso. Por isso eu decidi comentar isso. Tem também um comentário de um verso do Bhagavad Gita muito bacana, que é o verso 3 do capítulo 9, que esse Ashradadana Purusha, que diz que uma pessoa sem fé... O que é que acontece com uma pessoa sem fé? Muitas coisas acontecem. Ele conduz a sua vida de uma maneira inadequada, porque é a fé que alimenta o entusiasmo para o serviço devocional. Então, se ele é sem fé, essa pessoa, esse Purusha, Dharmasyasya Parantapa, aqui Krishna está se referindo a Arjuna como subjugador dos inimigos, Parantapa, e explicando que Dharmasyasya, explicando que se eles não têm fé no caminho do serviço devocional, qualifica a fé dele. Não é que é só ter fé, mas ter fé no Dharma, ter fé no caminho do serviço devocional. O que vai acontecer com ele? A própria mani vartante mrityu samsara vartamani. Ele não tem esperança de escapar do mrityu samsara, o samsara, o ciclo de nascimentos e mortes. Esse é um verso magnífico para nós nos estabelecermos no estágio de Shraddha e sempre cultivarmos a nossa fé. Não cair na lógica mundana e sempre usar o critério das escrituras, o critério do exemplo de Prabhupada, o critério dos passos dados pelos acharyas anteriores, Satovrite, né, esses passos que são baseados na verdade, no caminho da verdade. Quando nós oferecemos nossas reverências aos devotos e devotas, nós não estamos oferecendo só aqueles que estão presentes. Às vezes alguns devotos fazem assim para os devotos presentes. Nós estamos oferecendo para toda a comunidade de Vaishnavas presentes nesse mundo, fazendo sacrifício de Sankirtana nesse mundo. Para todos aqueles que já trilharam os caminhos, todos aqueles de outras gerações que já trilharam os caminhos. Para todos os Vaishnavas que já trilharam esse caminho com sucesso. Então a nossa gratidão, a nossa reverência é dada para toda a comunidade Vaishnava de todos os tempos. Por isso, porque esses sim
Esses são pessoas de fé. Shraddhavan são pessoas de fé que têm conduzido a sua vida e que se libertam do ciclo de nascimentos e mortes. Aqui tem muita coisa para falar, é um tema muito bom. Prabhupada apresenta um texto maravilhoso e a gente podia ficar vários dias nesse mesmo texto, e eu então podia ter uma aula, um curso, uma aula o dia inteiro também, hoje, mas nós vamos parar por aqui. Muito obrigado pela atenção, todas as glórias de Srila Prabhupada.